Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Patrícia. Eu sou aluna do Programa de Iniciação Científica, orientada pela professora e doutora Silvana Fungueto, e o meu tema é medicamentos potencialmente perigosos, erros de medicação envolvendo hipoglicemiantes. Então, para começar, é importante dizer que os medicamentos eles são necessários para a prevenção e condução terapêutica de diversas patologias. E os erros de medicamento eles podem gerar desde o aumento de tempo de internação, como também pode levar ao óbito. O Conselho Nacional de Coordenação de Relatórios e Prevenção de Erros define o erro de medicação como qualquer evento evitável que pode causar ou levar ao uso inadequado do medicamento ou dano ao paciente, enquanto o medicamento está sob controle do profissional de saúde, paciente ou consumidor. Como o meu trabalho vai falar sobre os hipoglicemiantes, o objetivo deles é justamente a normalização de níveis glicêmicos quando eles estão aumentados em relação ao intervalo de normalidade. Os hipoglicemiantes são classificados como medicamentos potencialmente perigosos e eles constituem o grupo A10, metabolismo, segundo a classificação ATC. O medicamento potencialmente perigoso é aquele que possui um alto risco, um alto potencial para a ocorrência de um dano. Ele também possui uma probabilidade de acontecer falha durante seu manejo. E as consequências, quando há um erro, são bem devastadoras para o paciente. Os erros de medicação são os mais frequentes dentro da assistência de saúde e a maioria desses erros poderiam ter sido evitados. A partir do relatório Errar é Humano, o tema da segurança do paciente ele se tornou muito evidente e tornou-se um desafio global. E dentro das metas, existe a Meta Internacional de Segurança do Paciente, que trata justamente sobre a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, que é um desafio global. O objetivo do trabalho foi analisar os registros de eventos adversos relacionados a medicamentos potencialmente perigosos em uma unidade de terapia intensiva para adultos, de acordo com a classificação ATC específica A10. A metodologia utilizada. Então, o tipo do nosso estudo foi descritivo e exploratório. O local foi uma UTI de um hospital público do Distrito Federal. A coleta de dados se deu entre agosto a dezembro de 2020 por meio do prontuário eletrônico do paciente. O processamento e a análise de dados foi feito pelo Excel, o processamento e a análise foi feita por um programa de estatística próprio. Os critérios de inclusão foram pacientes internados em UTI adulto acima de 18 anos que permaneceram pelo menos 24 horas na unidade. Os nossos resultados, a primeira tabela aqui mostra a caracterização dos pacientes internados em relação com os dias de internação. Então, a predominância foi do sexo masculino, acima de 70 anos, a patologia mais frequente de base foi a hipertensão, e aí a gente percebeu que houve correlação entre a quantidade de dias de internação e o sexo feminino. Elas ficaram mais tempo internadas, do mesmo modo que pacientes portadores de DPOC também tiveram um aumento de dias de internação. Então, eles ficaram mais tempo em relação aos pacientes que não tinham DPOC. Em relação à procedência, a maioria deles vieram externos ao hospital regional, por justamente a gestão de leitos serem feitos por uma central reguladora. E os nossos pacientes, eles não eram nem etilistas e não eram tabagistas. Em relação ao óbito, a maioria deles foram a óbito. Em relação às vias de administração, a via mais utilizada foi a endovenosa, subcutânea e a via sonda nasoentérica. A endovenosa ela é uma via de escolha porque a gente está trabalhando com pacientes que estão em uma unidade crítica, na UTI. Caso aconteça alguma emergência, a via endovenosa é a via de escolha para a medicação, porque há uma biodisponibilidade muito rápida e também um efeito mais rápido da medicação. A natureza dos erros, a maioria dos erros foram de omissão, horário e prescrição, respectivamente. Isso aponta para o conhecimento da equipe e a comunicação entre a equipe também, tanto a equipe médica quanto a equipe de enfermagem. Em relação ao erro e ao risco, específico ao ATC-A, que é o do aparelho digestivo e metabolismo, houve uma correlação positiva aí com o erro de omissão. Pacientes que eles tenham prescrição de um medicamento, seja da classificação ATC-A, metabolismo, como os hipoglicemiantes, terão um risco de 2,13 vezes sofrer um erro de omissão. E qual é o problema de ter esse erro de omissão, né? O erro de omissão é aquele quando eu não digo se foi feito ou se não foi feita essa medicação. Então, pode ter uma subdose, às vezes o paciente necessita e não foi feito, ou uma superdose, o paciente não precisava, não foi dito, e aí foi feito. E qual é a solução possível para isso? É o registro no prontuário eletrônico do paciente.
Os erros de medicamento, como as nossas conclusões, eles realmente são muito graves e podem aumentar os dias de internação ou levar a óbito. A equipe de enfermagem é protagonista no embarreiramento desse tipo de erro. O conhecimento é fundamental para uma assistência de qualidade, do mesmo modo que a comunicação efetiva promove proteção contra erros, e sem dúvida não é um assunto que foi esgotado com este estudo, há necessidade de mais estudos sobre isso. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada por assistirem.